É que hoje tem uma palavra que ficou assim, que está sendo muito usada, que é o storytelling. Curso de storytelling. A televisão faz isso desde que nasceu, sem necessariamente dar esse nome. Bonito. Que é o quê? Como eu vou contar essa história para que o telespectador entenda, para que ele vivencie. Porque eu não posso só falar, atenção, aumentou o preço do pão. Mas na televisão, como você vai falar? Você vai construir o que significa aquele aumento. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Nave Talks. Eu sou Júlia Rodrigues, host desse programa. E eu, Felipe Cogini, co-host aqui hoje junto com a Júlia. Hoje temos uma convidada, assim, que eu tô muito feliz de você estar aqui. Lisonjeada mesmo, gente, Terezinha Almeida. Nossa, pra quem é da área do jornalismo, assim como eu, sabe o peso que é bater um papo, entrevistar. Exatamente. Terezinha, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tô muito feliz. Eu também tô muito animada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Felipe. Podem perguntar o que vocês quiserem sobre qualquer assunto. Que legal. Não tem nada proibido. Eu adoro conversar, adoro bater papo. E parabéns pelo espaço de vocês aqui. Adorei conhecer. Ainda nem começamos e já estou elogiando, porque eu gostei de verdade. Ai, que bom, fico feliz. Gente, para quem não conhece a Terezinha, é jornalista, comunicadora, escritora. Vamos falar do seu livro também. Dá treinamento para lideranças. Tem, assim, uma bagagem enorme na comunicação, né? Principalmente a carreira, acho que 30 anos de televisão foi o que eu mais fiz na minha vida. Isso, eu acho que é o que a gente vai falar bastante também. Tem um monte de curiosidade de saber como que as coisas mudaram para os tempos atuais, né? Que eu imagino como deve ter seguido... Você seguiu a evolução da comunicação mesmo, né? Sim. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Muitas coisas passaram ali. As principais mudanças eu peguei, sim. Que legal. As principais. Que legal. Conta então um pouquinho pra gente como que você entrou na comunicação, como que foi, você saiu da TV, dá só uma palhinha pra gente começar. Eu comecei trabalhando em comunicação, eu tinha 19 anos, no meu segundo ano de faculdade, eu fiz faculdade em Mogi, ainda não tinha faculdade em São José e nem em Taubaté, então a mais próxima foi Mogi. Eu comecei no segundo ano como estagiária na Rádio Metropolitana, que ainda existe, né? Existe. Eu fiquei 2 anos na rádio, depois, simultaneamente, eu trabalhei no jornal Vale Paraibano, que depois virou o Vale, que hoje é o Vale. E depois de um outro período, eu fui para a TV, que era a TV Vale do Paraíba, a TV Globo, aqui em São José. Depois eu fui um período para a Globo São Paulo, retornei novamente para a Vanguarda, daí já como gestora, como gerente de jornalismo, mas a carreira inteira de televisão, só na TV Globo, foram quase 30 anos. É muita coisa. É muita coisa. E pensando ali, já começando com as perguntas, pensando... Qual foi o momento que você viu a maior transformação da forma que as pessoas se comunicam? Então, hoje em dia a gente nem vê tanto mais o jornal impresso, hoje em dia é tudo muito rápido. Como que você enxergou, assim, de maior transformação? Eu acho que a maior fase da transformação para o público foi agora, recentemente, nos últimos 4, 5 anos, que a comunicação se tornou muito mais ágil, muito mais rápida. A notícia perdeu hora para ser divulgada, né? Sim. A gente teve que perceber isso muito rapidamente, né? Que não existe mais deadline, que é o tempo para a notícia ir ao ar. Ficou sabendo, é pôr no ar imediatamente. Para mim, essa foi a maior transformação, que começou talvez para o público maior há 5 anos, para a gente que estava em cadeia já de redação, acho que há 10 anos. Agora, para quem está dentro da televisão, eu acho que a fase de maior transformação foi a fase do HD, quando a TV ganhou mais qualidade, quando a imagem foi, né, expandida para os lados. Eu acho que essa mudança foi uma mudança que demorou para ser implantada, porque foi uma mudança cara, que começou em outros países e depois chegou no Brasil, quando já estava consolidada no Japão, nos Estados Unidos. Mas essa mudança do HD, eu acho que foi um marco, foi bem importante. E para o público agora foi a chegada da internet e os outros canais de comunicação, e o desafio, né, de fazer o controle dos outros canais, o controle do que é certo, do que é errado, não. É do que é verdade, do que é mentira, que veio junto o fake news. Nossa, é verdade. E a fake news é assim, ainda continua sendo, eu acho que um dos maiores desafios, sim.
Nossa, eu imagino. Porque antes você tinha uma curadoria séria, né? Pra você ouvir uma notícia naquela hora certa, naquele canal certo, com aqueles curadores certos, né? Você tinha os jornalistas de confiança que você falava, não, quero ouvir a notícia da boca daquela pessoa. Sim. E hoje em dia você não tem mais isso, né? Tá todo mundo espalhando notícia. Sim, isso que você falou é importante, que é a curadoria. Eu, por exemplo, a Júlia apurava uma informação, escrevia, passava para você, editor, e a hora que eu ia aprovar, eu era o editor-chefe, ou o editor responsável pela página, pelo menos 2 ou 3 pessoas liam o que a Júlia escreveu. Gente via, né? Hoje ninguém lê. A Júlia mal apura, não a Júlia, a pessoa. A Júlia mal apura e ela ouve dizer e já está publicando. Isso acontece muito. Então você perde a cadeia do jornalismo. Não que isso não seja, a velocidade não seja importante. A velocidade é fundamental, porque hoje ninguém mais tem paciência de esperar. Sim. Você quer saber na hora, mas você acaba comprometendo um pouco a capacidade de apuração. E quando você faz alguma coisa sozinho, a chance de erro é muito grande. Quando eu mesmo escrevo um texto e eu vou publicar, sempre que eu escrevi um texto de última hora, um texto importante, eu sempre chamava quem estava passando na redação, falava, vem aqui, lê para mim. Era muito difícil alguém não ler um texto meu. Mesmo eu tendo escrito, alguém precisava ler. Porque a chance de eu errar é grande. E a chance de eu ler o meu texto e não enxergar o erro é maior ainda. A gente fica ali lendo o tempo inteiro, vendo muita coisa. A gente tem isso, né? Processo de revisão que outra pessoa precisa olhar. Porque você já viu aquele texto tantas vezes que passa, às vezes, algum erro. Outra pessoa precisa ler. E o processo de apuração, né? Por vezes você escreve algo com uma certeza absoluta de que aquela história é verdadeira. Daí uma outra pessoa, no caso o seu editor, que costuma ser uma pessoa mais experiente, ele olha e fala, não, peraí, Júlia, essa história está mal contada. Eu acho que esse é o principal, né? O pulo do gato. Não, essa pessoa que está denunciando isso, ela está denunciando por quê? Ela começa um processo investigativo. É um processo né? investigativo. Ela está denunciando por quê? Ela resolveu falar com você por quê? Isso chegou hoje por quê? Então, essa cadeia de malícia que você desenvolve não é de um dia para o outro, né? Por isso que o editor é importante. Muito legal. E eu lembro do plantão, né? Quando entrava aquela musiquinha da Globo, era super importante, o mundo inteiro parava para ouvir. Hoje eu acho que ainda porque tem uma força, né? Aquela chamada, aquela vinheta, mas às vezes você já viu no celular algo que vai passar. Com certeza. Isso, com certeza. Acho que o último plantão que eu vi é que eu não tenho visto tanto TV mais. Eu fui obrigada a assistir durante 30 anos, muito tempo. De dieta de TV. Então agora eu tenho uma liberdade de não assistir tanto. Mas acho que eu vi um ataque do Trump, se eu não me engano, que era um sábado à noite. Daí eu vi a vinheta de plantão. E realmente era o que a TV chamou de um possível anúncio de uma nova guerra, daí eu vi um plantão. Mas a hora que eu abri o celular também já estava tudo lá. Já tinha rápido, até o vídeo, né? Muito já tinha o vídeo, do ataque, exatamente, já tinha rápido. tudo. Esse processo, desde da apuração, curadoria, a revisão, ela tinha uma data limite de corte? Como que funcionava isso dentro da gestão? Porque no jornal, o jornal saía ali 4 horas da manhã, ele estava sendo impresso e sendo já distribuído, né? Sim. Então ele tinha um limite de corte. Você roubou minha Ele leu seu roteiro. Ele leu meu roteiro, eu já estava aqui, ó. Ju, eu não pronta. Mas ele tem ali um limite de corte. Na TV funcionava da mesma forma. Na TV não tem limite. Enquanto o jornal, se você está no ar com um jornal de 1 hora, enquanto o jornal está no ar, você está escrevendo. Enquanto o jornal está no ar, você está editando. Então não tem limite. Tem um limite para a matéria entrar no ar. Se eu vou abrir com uma matéria e ela não ficou pronta, eu passo ela mais para frente e abro com a que ficou pronta. Mas ela não deixa de entrar naquela edição, ela só vai mais para frente. E se não deu tempo de editar a matéria inteira, eu vou pelo menos dar um teaser dela, dar alguma informação, jogar uma imagem qualquer, mas eu vou manter. Com o jornalista falando ao vivo, uma imagem rodando, mas eu não vou deixar de dar informação. Porque hoje você consegue fazer isso muito rapidamente, você consegue editar rapidamente. Os apresentadores, na maioria das vezes, são pessoas que são rápidas, raciocínio rápido. Então, se você falar no ouvido dele uma frase, ele desenvolve, não precisa necessariamente de um texto escrito todo para ele. Tipo um TP ali. Não precisava daquele TP, sei lá, se você pegar um jornal há 20 anos, ele não podia ter essa rapidez, porque o processo era lento. Só para você pôr uma fita e injetar a fita da máquina, eram 8 segundos para ela entrar, 2 para dar play, depois 3 para injetar a fita e pôr outra. Ou seja, famosa beta. Você levava 30 segundos para pôr uma imagem no ar. Caramba. Hoje você não
Você aperta um play e é igual uma playlist. É igual tocar música no Spotify. A minha pergunta era exatamente sobre isso, de o horário, tipo assim, o jornal. O jornal. Acho que o Bom Dia Vanguarda, Link Vanguarda, eles entram 7 da manhã e meio-dia. Eu acho que são 8 da manhã, o Jornal da Manhã, e 15 para meio-dia. Que fecha a pauta, tipo assim, que horas que os jornalistas têm que estar lá para se preparar, e aí às vezes 1 minuto antes de começar o programa, que já tá todo mundo ali esperando a vinheta, muda tudo. Sim, o pessoal que faz o Jornal do Meio-dia, geralmente entra às 7 da manhã. Gente. Entra às 7 da manhã para poder assistir ao Bom Dia, acompanhar e começar. As equipes vão para a rua. Geralmente as equipes entram entre 6 e 7 da manhã. Mas antes de fazer o Link Vanguarda, elas precisam fazer o Bom Dia. Porque é igual linha de produção. Você tem que, pelo menos, primeiro fazer um produto. Então, se acontecer alguma coisa no horário da manhã, se a equipe do Link estiver na redação, todo mundo vai trabalhar para aquele horário da manhã. É todo mundo para o Bom Dia. Acabou o Bom Dia, daí é todo mundo com foco no Link Vanguarda. Se acontecer alguma coisa de emergência, você pega a equipe, o editor do Bom Dia, e ele também dá apoio para o Link. Mas, em linhas gerais, a equipe do Link entra às 7 da manhã para pôr o jornal no ar meio-dia. E a equipe do Bom Dia é uma equipe que trabalha à noite, tem uma equipe que trabalha à noite, de madrugada, e outra equipe que entra às 5, 6 da manhã para pôr o jornal no ar. Gente, que legal. É muito legal, porque as pessoas vêm, acham que o jornalista ele só chega ali, né, apresenta e vai embora. Não imagina que tem toda isso de apuração, de chegar a notícia de última hora. Vamos pegar o carro e ir pra lá. As pessoas não imaginam. Terezinha, qual era o seu maior desafio como editora-chefe dentro da TV? É impedir que as pessoas errassem. É tentar enxergar antes o erro. Porque com o tempo você consegue prever aonde vai dar problema. Então, se eu sei que um assunto é mais encrencado, eu já sei exatamente aonde costuma dar erro, como são os erros, então é mais fácil de eu procurar o erro na linha de produção. Eu acho que essa era a minha principal função. Era evitar que fosse algo errado para o ar. Que legal. Porque geralmente as redações atualmente são redações de pessoas jovens. E quando você é muito jovem é difícil você ter toda a malícia necessária, principalmente quando no jornalismo você pega uma matéria um pouco mais delicada de política, de denúncia. Esses são os assuntos mais difíceis. Então, tudo que envolve uma grande denúncia é um assunto que você precisa estar muito próximo. Se chega lá uma denúncia do Ministério Público, tem aqui 200 páginas. Hoje você ainda consegue jogar no GPT ou no Cloud, ele lê para você e dá um resumo. Mas não, antes a gente lia. Sim. Eu principalmente lia. Chegou uma denúncia gravíssima, eu vou ter que ler. Por mais que o repórter leia e faça a matéria, como é que eu vou editar ou vou aprovar a matéria dele se eu não souber o que ele está fazendo? Legal. Então, ao mesmo tempo que ele vai ler aquele material, eu vou levar para minha casa e vou ler tudo. Quando eu pegar a matéria dele pronta, eu vou lembrar, eu já fiz a minha checagem, as minhas apurações, eu vou discutir com ele se ficou alguma coisa de fora, o que pode ser aprofundado. Eu acho que essa questão de evitar o erro em televisão é muito sério. Porque quando você está trabalhando, principalmente na TV Globo, eu me lembro quando eu trabalhava em São Paulo também, eu tinha assim, um receio muito grande de cometer um erro, porque eu sabia que era muita gente sendo atingida. Se eu errasse um nome... O poder de influência é muito grande, né, Terezinha? E eu vi matarem pessoas que não tinham morrido. Isso acontece naquele desespero de dar um plantão. Morreu não sei quem, a pessoa não morreu. Dá o furo de reportagem. Tudo bem que ela ia morrer, mas não tinha morrido ainda. Quando você... É igual aconteceu agora com o Sicário do Vorcar, né? Morreu, não morreu? Morreu, não morreu? Não morreu? E aí, hoje gente? Em dia... Agora, as primeiras informações dão conta que morreu. Gente. Então, não... gente, isso não vale, né? Isso não vale, né? É esse o lado bom e o ruim dessa velocidade nova da comunicação, né? Que as pessoas não apuram mais nada. Não tem fonte. Entrando a fake news. Não sabe nem para quem ligar. Às vezes ainda as pessoas me ligam e falam, você conhece alguém na área tal? Eu falei, conheço. Você pode me passar? Eu falei, não, eu posso ligar para ele. O que você quer saber? Você pode confirmar se tal coisa aconteceu? Eu falei, posso. Porque a minha fonte é minha. Sim. Ela confia em mim. E ela sabe que se ela me der informação, eu não vou entregar a minha fonte. Então, eu não posso entregar a minha fonte para o outro. Olha só, se você quer saber alguma coisa que alguma fonte lá de dentro precisa confirmar, eu conheço alguém de dentro do lugar, que confia em mim, eu confio nela, ela vai me confirmar. Ela não vai me contar nada. Eu só vou ligar e vou falar, olha... A informação que eu tenho é que aconteceu isso aí dentro. É verdade? A pessoa só vai falar sim. Sim ou não? É o que eu preciso.
Só que os jornalistas não têm essas fontes hoje, porque não tem tempo de construir relacionamento. Então, ficou muito superficial, né? Muito superficial, Ou então liga para a pessoa. Olha que legal a diferença, né? Você trazendo todos esses detalhes, essa riqueza de detalhes. Você vê o quanto profundo era... eu estou falando o quanto profundo é o trabalho de um jornalista. Sim. Não é só escrever, é investigar, conferir, é apurar, E a responsabilidade. É muita. Por isso que eu falo que a minha maior responsabilidade era evitar que a equipe cometesse erros. Porque qualquer erro que a minha equipe cometesse, o erro era meu, não era dela. Sim. Né? Porque não tem como eu culpar alguém. Sim. Se eu sou diretora de jornalismo e a Júlia é repórter, se a Júlia cometer um deslize ou divulgar uma matéria com algum conteúdo equivocado ou errado mesmo, a responsável sou eu, não é a Júlia. Porque passa por muitas pessoas. Muitas pessoas. Só que nem toda redação hoje tem essa responsabilidade. Primeiro que eles distribuem, né? Se eles trabalham com 20 repórteres, cada um é responsável pelo seu conteúdo e se der algum problema, você chama ele ele é o responsável. Aí você diminui muito o filtro, né? Muito filtro. Engraçado. Falando isso de fonte, só que você comentou, eu já fiz estágio num jornal e eu, como estagiária, tinha que todo dia chegar e fazer ronda. Então, eu ligava para todas... Já fiz muita ronda. Eu ligava para todas as delegacias, bombeiros... Ela faz isso até hoje, mas é só pra ficar por dentro. Não, eu lembro muito que, tipo, eu cheguei lá, aí... Porque na minha cabeça o meu sonho era trabalhar dentro de uma redação. Era isso que eu queria fazer, jornal factual e tal. Aí... então tá. Então, seu primeiro trabalho agora vai ser ligar, eu com 19 anos, morrendo de vergonha, liga para todas as delegacias, todos os bombeiros, tipo, tudo, defesa civil, tudo. Prefeitura e tem que achar alguma ocorrência, acha alguma coisa. E demorou muito para os policiais, porque, não sei se você sabe, só que em São José são, tipo, 30 delegacias. Eu ligava para, tipo assim, até as 9 da manhã eu tinha que ter ligado para, sei lá, mais de 200 pessoas. Até começarem a me passar as ocorrências de verdade, eu podia ligar falando, tipo assim, a gente já tá sabendo que mataram alguém. Não chegou aqui. Ainda. E às vezes ganhar confiança demorou muito para eu conseguir ganhar essa confiança deles, porque, além, a minha voz, imagina eu no telefone, oi, tudo bem? Aqui é a Júlia, posso confirmar uma ocorrência que aconteceu? Então, é muito bom de ver isso, de que o jornalista, ele tem esse lado... Ele é o porta-voz da comunicação mesmo, de tipo assim, ele é uma pessoa importante. Hoje existem todas aquelas coisas de tipo, o diploma do jornalismo caiu, eu não sei o quê, mas a responsabilidade da pessoa, ela é muito grande. Na minha cabeça, antes eu só tava ali fazendo uma ligação. Hoje eu sei o peso que é pra pessoa repassar a informação, ser a minha fonte, e não simplesmente eu passar o contato do delegado lá, do policial pro COGI. Na verdade, o que você estava fazendo ali, você estava construindo uma relação de confiança. Porque o seu objetivo maior não é que ele te falasse aquela hora. O seu objetivo maior é, quando você estivesse fora desse horário seu, ele ia te ligar e falar, Júlia, tem uma coisa acontecendo aqui que você precisa saber. Esse era o objetivo. Era você construir um relacionamento com aquela pessoa para ela te avisar a qualquer momento que algo estava acontecendo. Coisa. Mesmo que ela não te contasse tudo, mas ela ia te dar um alerta. Chegou uma ocorrência importante aqui. Manda uma equipe para cá. Não tenho. Se eu fosse você, eu mandaria. Dá um jeito e manda uma equipe para cá. Daí você dá um jeito, vai lá. É assim que você constrói a fonte. Que legal. E não não necessariamente no momento que você ligar, talvez aí não tenha nada. Mas a hora que tiver, ele vai lembrar. Eu lembro da Júlia, uma pessoa de confiança, gostei dela, foi respeitosa comigo, batemos um papo bom. É uma construção de relacionamento mesmo, né? De relacionamento. Teve um cabo dos bombeiros, que é tipo uns 2 anos atrás. Eu saí do jornal em 2020, antes da pandemia. Há uns 2 anos atrás, ele me mandou uma mensagem falando, tipo, você ainda tá no jornal tal? Aí eu falei, não, dele, é que eu tinha uma matéria legal pra falar, mas eu tive esse pensamento. Eu falei, nossa, como que ele lembrou de mim? Mas ele legal, lembrou, né? Ele me mandou mensagem. Assim, era algo que ele queria divulgar, uma coisa boa, assim, mais um release, mas mesmo assim, eu me senti importante porque ele lembrou. Mas se você não der atenção para a pessoa quando for de interesse dela, você não pode esperar que ela vai te dar atenção quando o interesse for seu, porque ela não vai te dar.
Então, você tem que saber dosar muito bem. Você tem que dar a mesma atenção e o mesmo tratamento quando o assunto for ou não de seu interesse e ter extrema sinceridade de falar para ele, olha, é muito importante esse seu evento que você está me falando, só que eu não consigo divulgar, que não se encaixa no meu jornal. Eu fazia muito isso. Mas eu vou te dar um contato de um jornal que faz, por exemplo, coluna social. Liga para fulano, fala não sei o quê, pode falar que eu te dei o contato e essa sua festa que aqui não cabe, vai caber na coluna dele, fala com ele e eu aproveito e dou um alô para ele também, peço para ele... Dá uma atenção. É um ajudando o outro, né? Sim, é um ajudando o outro. Você precisa orientá-lo. Quando aquilo não é do seu interesse, você precisa ser transparente e falar para ele o que ele pode fazer com aquilo. Então, falar, eu sinto muito, isso aí não vai entrar em lugar nenhum. Até ter a sinceridade de falar. Pelo menos você foi verdadeira ali. Que ali você está incentivando a comunicação direta, sincera e objetiva. E não vai mentir. Ah, não, deixa comigo que eu vou divulgar. Não vai. O que deveria ser feito em qualquer construção de relacionamento, né? Em qualquer relacionamento. Sim, exatamente. Né? Porque qualquer relação que não tenha confiança, não tem um relacionamento. Né? Exatamente. E já entrando nessa parte de confiança, de comunicação, você também trabalha com lideranças, né? Dá palestra, treinamentos. É algo que eu gosto muito. Na TV eu já gostava muito de fazer processo de contratação de estagiários. A gente tinha um programa bem detalhado, com várias fases. E depois a gente tinha uma parte de treinamento. Praticamente todos os apresentadores foram treinados dentro da TV. Alguns chegaram como estagiários. Os chefes também, a maioria que a TV tinha na época que estava na minha gestão, eram pessoas que foram treinadas para ser chefes, para ser líderes. Então, era uma parte que eu gostava Já começou muito. Ali. E a TV te dá uma bagagem que nem toda empresa dá, que é tratar com pessoas que têm um ego muito inflado, né? É muita vaidade, é muito ego, que é uma das questões mais delicadas quando você trata com liderança. Então, a partir do momento que você consegue administrar essa questão, você já ganha um jogo de cintura bem avançado para você trabalhar outras linhas de liderança. Então, eu trabalho bastante com treinamento de lideranças, com atividades práticas de liderança. Não é muita palestra, não é muito blá, blá, blá. Até tem algo conceitual que a gente pode passar, mas o conceitual sem uma prática não faz nenhum sentido. Às vezes fica esquecido também. Sim, se eu vou trabalhar com uma empresa de vocês, que é uma agência, eu vou perguntar para o Felipe, me passa alguns cases que você enfrentou e que você teve dificuldade, ou que você acha que o grupo teve dificuldade, principalmente envolvendo liderança. Eu vou pegar aqueles seus cases, vou transformar em uma atividade prática, e é isso que a gente vai discutir para que na próxima vez que algo parecido aconteça, a sua equipe tenha condições de resolver sozinha. Nossa, que legal. Então, não é um contexto do nada, né? Vamos trabalhar contextualmente o que é ser líder. Legal. Não é isso. Tem essa construção junto com a empresa, né? Não é uma palestra pronta que você vai lá e fala e... Não é o que é ser líder. Você vai falar, olha, eu tenho um problema sério que as minhas lideranças são todas jovens, e elas não têm maturidade de ouvir uma crítica do subordinado, ou então não sabem dar feedback. O feedback é um problema que acompanha qualquer pessoa, em qualquer empresa, em qualquer tipo de liderança. Então, trabalhar feedback, eu vou falar, ok, vamos trabalhar feedback, me dê exemplos de feedbacks difíceis na sua empresa. Você vai me dar os exemplos, eu vou pensar como aquilo poderia ser resolvido, porque para mim pode parecer fácil dar o feedback, porque a minha cabeça é a minha maturidade e a minha vivência. Mas para a Júlia, que nunca deu um feedback, como é que ela vai pegar aquilo e vai chamar a pessoa? Deixe de chamar a pessoa, deixe de dar um boa tarde, introduzir o assunto e expor uma crítica. É muito difícil. Sim. É muito difícil você receber uma crítica. É muito difícil você dar uma crítica, às vezes é um amigo teu, e é delicado, assim como é muito difícil você fazer um elogio. Às vezes o elogio é tão difícil quanto a crítica, porque as pessoas não têm o costume de fazer. Sim. E quando você trabalha com grupos grandes, e você vai descobrir que a principal motivação deles nem sempre é o salário, porque às vezes eu trabalho com empresas que têm salários gigantes, e ainda assim a equipe tem dificuldades, porque falta o quê? O reconhecimento. E o reconhecimento vem de quem? Do chefe direto. Sim. Não adianta o CEO falar em reconhecimento se a cultura da empresa, os chefes ali que estão no dia a dia, se aquele chefe do dia a dia não tem reconhecimento, não tem um feedback claro, objetivo, tanto quanto no momento de erro, quanto do momento de acerto, você não consegue desenvolver a sua equipe. Sim.
E é engraçado, porque tem gente até que não aceita o elogio, mas como não está acostumado, acho que é falso. Como que pode? É o poder da comunicação mesmo. Também acontece. Muito legal. E essa questão de desenvolver a liderança, ela é um assunto complexo, né? Porque você tem 2 pontos, né? Ou você traz uma pessoa que já é líder para assumir uma cadeira, ou você desenvolve alguém que está dentro da tua companhia para se tornar líder, né? Sim. A pessoa que está dentro da companhia, ela é muito boa em algo, mas ela precisa desenvolver liderança. Quase sempre ela é boa tecnicamente e quase sempre as empresas vão querer promovê-la, mas não necessariamente ela tem o perfil de liderança. Algumas pessoas você consegue treinar e elas se transformam em grandes líderes, mas não é todo mundo. Fazendo uma analogia para o mundo da televisão, você quer ser um apresentador. Você vai ser? Não sei. Sim. É certeza que todo mundo... se você quer, você consegue. Não é. É mentira. Nem todo mundo vai ser um bom apresentador, nem todo mundo vai ser repórter. Para isso existem outras funções. Sim. Porque todo mundo chega na televisão, porque meu sonho é ser apresentador. Eu conheço, falo, faço alguns testes, falo, olha, é o seguinte... Agora é hora do feedback. Você é um ótimo jornalista, parabéns, isso. Agora, nesse momento, o que eu enxergo para você não é apresentação. Não vou criar uma expectativa para ele se eu não enxergo aquilo. Mas tem outras funções que você pode até ganhar mais do que apresentação, você vai ter seu grau de importância e você pode trabalhar nessa carreira aqui. O que você acha? Porque se você pegar o seu amigo, você vai pegar a Júlia. A Júlia fez um teste, eu chamei a Júlia e falei, Júlia, não acho que você está no perfil de apresentação, não está pronta. E daí ela mostra para o Felipe. O Felipe, não, adorei seu teste. Não, beleza, Júlia, vai lá, tal. Porque para você é mais fácil falar isso para a Júlia do que chamar a Júlia com sinceridade e falar, Júlia, eu listei aqui várias coisas que eu acho que você não está pronta ainda. Sim. Você vai destruir o sonho dela. Então, o que você vai falar? Beleza. Daí a Júlia vem, fala comigo e volta e conta para você. Você fala, nossa, que injusto. Tanta gente aí sendo apresentador, você é muito melhor que esse povo. Nossa, é verdade, eu não tinha parado para pensar E daí nisso. você é amigo da Júlia? Não. Você não está sendo amigo. Você não está sendo verdadeiro com ela. As pessoas, elas crescem no feedback negativo, né? Elas crescem no feedback construtivo. Construtivo, ele não é negativo. Que na verdade é o negativo, a gente acaba dando um outro nome bonitinho. Mas é isso aí, é o feedback do erro. É o feedback do erro. É aí que você vai crescer. Porque se a pessoa não tiver coragem de te falar o que precisa ser dito, com gentileza e com verdade, você não consegue se desenvolver. E é porque eu acho que é nesse feedback negativo, construtivo, que a pessoa percebe também o erro. Sim. Tem isso também. E aí ela se desenvolve mais. Talvez ela não concorde com o que você está falando, não concorda. Mas aí toda vez que ela for fazer de novo aquele trabalho, ela vai lembrar do Felipe falando, tipo, putz, talvez realmente faça sentido o feedback que a pessoa achava que era negativo, mas é construtivo. E é justo o outro não concordar. Assim, quando eu ouço também algum feedback, é justo eu não concordar. Geralmente, no primeiro momento, o que me vem à cabeça, não a mim, eu acho que é qualquer pessoa que recebe um feedback que não gostaria, é de que aquilo não está certo. Depois você vai dormir com aquela informação, vai pensar um pouco melhor e vai, talvez, se convencer de que parte daquilo que te foi falado é verdadeiro. Sim. Mas receber, assim... É duro, né? É difícil. Eu não gosto. Não sei se vocês gostam. É duro, é doído. Dói? Dói, mas... Ainda mais quando a gente tem um perfil reativo. Aí você engole, se acalma, e aí você fala... até que faz sentido. Então tá. E o que você vê muito nas empresas hoje são lideranças novas, que não têm maturidade para dar o feedback e às vezes tem dificuldade mesmo, até de avaliação. Sim. Porque ele não tem vivência para ter aquela opinião. Então o outro, quando ouve, fala, quem é ele para me falar isso? Legal. Então fica mais difícil você ouvir um feedback de uma liderança nova. Ou então de uma liderança que nunca foi líder, que está no seu primeiro cargo de chefia. Também está errando. E que está errando. Eu me lembro a primeira vez que eu dei um feedback, a primeira vez que eu tive que demitir alguém. Gente, era surreal de ruim. Péssima, péssima. Eu me lembro das primeiras matérias que eu escrevia. Eu tinha até pouco tempo uns recortes do jornal Vale Paraibano, eu joguei fora, porque era vergonhoso. Eu falei, quem foi o editor que deixou passar isso? Porque era horrível. Era horrível. E não tinha como ser diferente. Ninguém começa bem. Sim. Era horrível o que eu fazia. Na rádio, o que eu fazia também era surreal. O que eles me deixavam fazer. Eu cheguei lá e eles falaram, tá aqui, vai pra rua, tá aqui
walk-talk, nem lembro o nome daquilo. Vai para a rua, a hora que a gente chamar, você começa a falar. E falava. O que eu falava de besteira, um absurdo atrás do outro. E falava, enfim, não tinha sentido. Demorou muito para eu perceber os meus erros, porque não tinha filtro. Então, hoje, se tiver alguém te dando alguns toques, algumas informações, agradeça. O aprendizado é mais rápido, e mais né? que isso, pergunte para o teu chefe, porque dar feedback é uma coisa chata, né? Senta ali do nada e pergunta, e aí, queria saber como eu tô. O que você tá achando? O que você tá achando? Me dá umas dicas. As pessoas, elas têm que entender que é um processo de evolução delas mesmas, né? É um processo independente se ela tá na empresa ou se ela vai sair da empresa. Sim. Ela tem que aproveitar daquilo, porque você leva para você o feedback. Você, a mesma coisa a carreira. Estou em dúvida do que eu faço. Pense em você. Sim. A carreira é sua. O que você aprender aqui dentro, você vai levar com você. Então, você não está fazendo nada para a empresa. Você não está aprendendo para a empresa, você está aprendendo para você. Você está se desenvolvendo. Exatamente. É para você, não é pro trabalho que você tá, né? Não, e foi um feedback desses que meio que mudou, assim, a minha perspectiva de vida, de relacionamento com outras pessoas. Porque eu sempre fui muito técnico, então, assim, eu gerenciava, sempre liderei equipe e tal, montava, desmontava equipe de produção, mas eu não fazia relacionamento com para vender, assim, com o final de venda e relacionamentos mesmo, network, né? E aí, numa dessas empresas que eu trabalhei, eu recebi um feedback duraço, assim. Não, porque você não sabe fazer network. Aí eu, não é possível, mas eu converso com todo mundo. Eu sou super comunicativo. E eu não aceitava aquilo. E aí, aquilo me corroía, até que ele falou, não, toma, lê esse livro, que era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e aí você vai entender o que eu tô falando, o que é fazer relacionamento. Cara, eu li aquilo e falei, caraca, eu não sou nada disso. E aí eu comecei a me entender, a me questionar. E aí foi onde mudou toda a minha perspectiva. Você descobre um mundo novo, né? Fazer relacionamentos. E aí foi onde, assim, mudou da água pro vinho a minha forma de me comportar e criar relacionamentos. Então, e aposto que criou novos relacionamentos. E por isso que eu criei a agência, e por isso que eu montei outras coisas. Porque aquilo me impulsionou de uma forma absurda. Assim. E a pessoa que te falou isso, sabe o quanto ela foi importante pra você? Não, porque eu nunca mais achei ela pra falar, você acredita? Ele sumiu do mapa. Mas, assim, eu tenho muita vontade de agradecer e de falar, porque, assim, no dia doeu muito. Eu lembro que eu fui pra casa. Porque e assim, não sei se era o melhor cenário, mas tinha um ritual de feedback coletivo. Então, sentava todo mundo na mesa e era feedback, assim, pra todo mundo. Na frente de todo mundo? Era. E aí, tum. Nossa, aquilo me deixou envergonhado. É delicado, Queimava. E eu, fui embora pra casa muito bravo. Só que aí, depois eu fui entender, nossa, aquilo me ajudou tanto. Quando você faz esse tipo de feedback coletivo, a grande questão não é o que vai ser falado, é o ambiente que está sendo falado. Nossa. Esse ambiente é muito complicado. Não sei se era bom, se era ruim. Nossa, não, eu já... Pra mim foi doído na hora, mas... Mas em um estágio que eu fiz, foi na TV, e era assim, tipo assim, rodava um programa, aí depois sentava todo mundo, e não era pra, tipo assim... vamos discutir como foi. Era tipo, você não sei o quê, você não sei o quê, você não sei o quê. Todo mundo ia embora triste. É que o feedback, ele tem uma linha tênue, né? Você apontar o dedo no erro da pessoa ou tocar numa ferida e de você fazer um comentário construtivo sobre trabalho. Não é um pessoal, né? Nunca a questão pessoal. É que é sempre difícil. Quando você está emocionado, você não vê a diferença. Eu posso falar, Felipe, seu texto tá um lixo. Ou eu posso falar, Felipe, você é um lixo. Para quem está ouvindo, mesmo que eu fale, seu texto está um lixo, ali você já não prestou atenção no que eu falei. Só o lixo que ficou. Só ficou, eu sou um lixo. Mesmo que eu tenha falado do texto, o que vai ficar para você, eu sou lixo. Exato. Só que tem pessoas que não conseguem distinguir. Que falam, isso aqui é tudo um lixo. Tudo que você faz é um lixo. Uhum. Então, você está ali atribuindo à pessoa algo negativo, enquanto que não é. Você pode até pegar, olha, Felipe, você é um redator maravilhoso. Só que esse texto não me diz o que você pode fazer. Você pode ir muito além desse texto. Vamos recomeçar do zero? Eu disse que seu texto está uma merda sem falar para você que está uma merda. Exatamente. Só que você só aprende a fazer isso com o tempo. Porque senão, quem não tem tempo e não tem jeito, fala, nossa, isso aqui está um lixo. Primeiro eu tenho que valorizar, eu tenho que saber que se eu estou trabalhando com você, se você está na minha equipe, é porque eu acredito e confio em você. Sim. É que você sabe fazer. Só que nesse momento isso aí está muito ruim. Uhum. E pode acontecer comigo. Sim. Eu também escrevo coisas que depois eu leio e falo, um lixo.
Acontece, tá um lixo, vamos refazer. O que você quer que eu mude? Às vezes eu falava, vamos fazer o seguinte, esquece, começa do zero. Porque às vezes você tentar arrumar algo que não tá bom, você não tem saída. Esquece isso aí, começa do zero de novo, vamos fazer outra proposta. Que tal se você pegar esse ponto, esse ponto, esse ponto, você sinalizar para o outro o que ele pode fazer. Você vai indiretamente estar falando que está um lixo? Vai, só que você não vai tirar o estímulo da pessoa para ela recomeçar e para fazer algo melhor. Porque você acredita que ela pode fazer algo melhor. Então, você tem que incentivar, mexer nessa parte dela para ela fazer algo melhor. Que é o que o chefe tem que fazer, que é o que o líder tem que fazer. Desafiar a pessoa, né? Sim. Sempre está desafiando, né? Sim. Se a pessoa... eu ouvi, fulano não me respeita, que os chefes, né, intermediários. Fulano não me respeita, eu falo, fulano não me obedece, entre aspas, eu falo para ele mudar, ele não muda, eu dou feedback, não adianta. Eu falei, olha, alguma coisa no seu feedback está errado, algo na sua postura não está funcionando, vamos rever primeiro a sua postura, depois eu falo com ele. Você pode falar com ele? Posso falar com ele. Mas, geralmente, quando eu chamava a pessoa e falava o que está acontecendo, ela não tinha a mesma leitura que o chefe intermediário. Porque o chefe intermediário achava que estava sendo sincero, achava que estava falando, mas aí não estava. Ele fala, dá uma mexidinha aí que não está bom. Isso é uma coisa. Sim. E pedir para ele recomeçar e apontar todos os pontos, né? É outra coisa. Sim, total. Então, é esse ponto da liderança que eu acho gostoso trabalhar. Aí está um exemplo perfeito de uma crítica construtiva e algo que nada é construtivo, né? Faz aí que está errado. Não gostei. E aí, como é que a pessoa aprende com isso? Exatamente. E quando alguém fala, não gostei. Você não gostou do quê? Não sei, acho que eu não gostei do nada. Isso não dá, gente. Eu tenho um desafio gigante com alguns clientes com relação a isso, né? Não gostei? Não gostei. Aí eu na minha Você função... precisa descobrir o que eu interrogo. Eu falo, eu vou ser chato, posso parecer burro, mas eu vou te questionar. Sim. Por quê? Como? A mais azul, B, né? vermelho, você não gosta? E aí, até eu investigar e descobrir o porquê do não gosto. Senão você vai refazer aquilo 10 vezes. Não vai e não vai chegar. Às vezes pode ser que, falando já no teu trabalho, pode ser que o cliente não saiba o que quer? Pode. Pode ser que quando ele fez o briefing, ele estava pensando em algo e a hora que ele entregou, ele mudou de ideia? Pode. Muito provavelmente. Bem comum. Sim. Eu encomendo uma coisa para você, você vai lá e faz exatamente o que eu te pedi. Só que a hora que você me entrega, eu já não gosto daquilo, aquilo já não me serve mais. Acontece. Daí, raramente o cliente vai falar, olha, você me entregou o que eu queria, mas eu não quero mais isso. Exato. Ele vai te falar? Não. O que ele vai te falar? Não gostei. Não gostei. Exatamente. Daí você tem que fuçar ele, perguntar é até descobrir. Né? Até para ele poder também sair daquela zona de conforto e de resposta automática, né? Porque sempre vai entrar nesse ciclo, né? E é importante desenvolver no cliente, ele desenvolver quais são os critérios que o incomodam. Exato. Porque ele fala, não gostei, mas você não gostou do quê? Não sei, não gostei. Você não gosta de azul? Talvez não goste de azul. Não gosto do negócio mexendo, não gosto dessa vinheta pulando, não gosto do fundo preto, às vezes ele não gosta da tipografia, mas ele não consegue falar. Ele não sabe Exatamente. Ele não consegue falar, e não consegue enxergar que é a tipografia, porque eu me incomodo com tipografia. Às vezes eu estou escrevendo um texto, eu mudo a tipografia, porque está me incomodando a outra tipografia. Eu falei, não vou mudar essa tipografia que está me incomodando, eu preciso de uma letra mais leve. Ou então, e às vezes ele nem sabe, né? Ele não sabe. Às vezes eu mudo a cor da letra num texto meu, só para eu conseguir escrever. Mas eu consigo visualizar o que me incomoda. Eu consigo olhar um livro com uma tipografia que me incomoda e falar, não sei o que, eu não vou conseguir ler, porque essa tipografia é chata. É toda rabiscada, é toda cheia de eu gosto do Arial ali. E ler, que é fácil de ler, também não gosto dessa coisa de muita curva, tal. O Arial é sério, né? Não, eu gosto de deixar ali tudo Mas ele certinho. É o clássico. É o clássico. Se você não sabe o que fazer, vai nele, que é o clássico. O básico. Tem uma série na Netflix, não vou lembrar, que já faz mais de 10 anos que eu assisti, que tinha um dos capítulos que é voltado para audiovisual. Um dos capítulos era só sobre escolha de tipografia para grandes campanhas. Que legal. Então, eu ficava 1 hora falando quem eram as pessoas que escolhiam a tipografia para grandes campanhas. Eu acho que tinha Nike, Puma. A importância da escolha da letra, que nada é por acaso. Que legal. Que aquilo pode agradar ou desagradar quem está lendo. Então, eu imagino o quanto é difícil fazer uma campanha e mostrar para um cliente... Trazer uma identidade. E ele não gostar.
E é péssimo a pessoa acabar aceitando algo, não gostando, porque você não quer, você quer que ela goste. Exato. Você quer que ela olhe aquilo com orgulho, fala, pô, que legal, é a minha empresa, olha que bonito, Sou olha o que eu fiz, né? Porque você faz algo para a empresa, a partir do momento que você entrega, passa a ser da empresa. Exatamente. E ela fala, olha o que eu fiz, que bonito. É isso. Muito legal. Falou um pouco de escrita, quero saber um pouquinho do seu livro. Conta pra gente. Então... Tem bastante coisa pra gente conversar ainda, mas já que você entrou no assunto, conta um pouco pra gente do seu livro. Eu sempre tive um projeto de escrever um livro, mas eu não queria escrever um livro técnico. Há 2 anos eu escrevi um livro em coautoria com outras mulheres, da editora Líder, que falava de carreira. Legal. Que era você dar dicas para as mulheres que estão começando a carreira, que estão começando a gestão, de como elas poderiam se desenvolver para assumir cargos de liderança. O que eu deveria saber aos 25 anos, voltado para as mulheres. Hoje, nem sei se essa idade faz muito sentido, mas foi a escolha da editora. E eu escrevi o capítulo dando assim, dicas, falando um pouco de carreira, de desenvolvimento, de lideranças. Mas eu gosto do mundo assim, bem à parte. O livro que eu estou escrevendo, que tem aqui, que já tem 125 páginas, ele é um romance. 125 páginas, gente. Mas ainda faltam acho que mais 50, Olha 60. Só. Mas já tá ali nos finalmente. Então. Eu comecei a escrever o ano passado, dei uma parada por causa de outros trabalhos, agora eu retomei. É um livro que, em princípio, eu coloquei o nome dele em off, Uma História de Amor Fora do Ar. Que legal. Gostei. Que é um romance que se passa dentro da TV. Então, tem algumas histórias de televisão, mas o foco principal é o romance. Mas ele tem, todo o capítulo tem um nome ligado à televisão ou ao jornalismo. Então é sempre feita uma analogia do... Esse romance está na equipe de produção, está entre os atores, como é que funciona? Já quer saber os spoilers. Na verdade é uma autoficção, então tem algumas coisas que passam pela minha história, mas a maioria são fatos desenvolvidos. Que legal. Mas eu tive que pegar um fio da meada, um condutor que houvesse um pouco de realidade. Que legal. Senão fica difícil você desenvolver o raciocínio todo sem saber aonde você quer chegar. Então, você tem que saber de onde você saiu, aonde você quer chegar, e daí no meio você vai desenvolvendo as histórias. Então, é o que eu defino como autoficção, e a editora que está trabalhando comigo também define como um livro de autoficção. Ou seja, tem fatos verdadeiros, e tem fatos que não são verdadeiros. 30 anos de TV, né, gente? Nossa, já deve ter visto de tudo. Que legal. Tem bastante coisa. Que legal. Eu quero ler. Quando estiver pronto, eu vou ser a primeira a pegar um autógrafo. Como que tá a previsão de lançamento? Eu imagino terminar de escrever em julho. E a editora que está trabalhando comigo, ela está negociando com a Companhia das Letras. Que legal. Que seria um sonho meu conseguir publicar por eles. Mas é um processo que não é rápido, né? Ele é bem moroso, né? É bem moroso. As editoras são bem criteriosas, possivelmente eles revisam todo o seu material, pedem ajustes, fazem o tal feedback. Então, eu devo terminar de escrever em 30, 40 dias e daí vai para a editora fazer a revisão final dela. Mas legal, até o final do ano eu espero lançar. Eu também espero, que eu vou querer ler. Ansiosos. Juntar o jornalismo, a comunicação com o romance... Pra mim, eu já vou ser a primeira. O romance é mais gostoso de escrever do que escrever só de hard news. Já passei tanto tempo da minha vida escrevendo hard news. Eu acho que 80% das notícias que eu escrevi eram notícias tristes, negativas, enfim. Raramente você tem espaço para contar boas histórias na televisão. Você tem, mas é um espaço menor. Então, não é algo que me atrai, assim, nesse momento, escrever. Eu gosto mais, que eu consumo muito literatura nessa linha, então eu acho que a minha formação é mais... Que legal, Terezinha. Mais para essa história. Eu acho que isso que você falou de... Antigamente, a gente viu o jornal muito com isso, né? Só informação mais dura, mais difícil. Hoje que tá mudando, né? Que você vê uns quadros mais softs, vamos dizer assim, dentro da TV, né? Sim. Dentro do jornal mesmo. Sim, justamente porque... é muito difícil. Você já tem as notícias ruins da sua vida, ao seu redor, da sua família, você tem um monte de problema para resolver. Então, você não quer ligar a televisão e se deparar só com notícia ruim. E esse peso, talvez eu tenha percebido mais
quando eu saí de dentro da bolha da televisão. Porque quando você está lá dentro, você constrói isso com muito mais facilidade. Quando você sai, você percebe que você não necessariamente quer consumir aquilo. Ainda tem uma grande maioria que gosta. Sim. Mas eu, particularmente, prefiro não. Sim. Mas é engraçado porque... Tá fazendo um detox de TV agora. Não, mas isso que você falou de estar na bolha é engraçado, porque eu sou jornalista e eu amo ver jornal. Tipo assim, de verdade, é uma coisa que desde criança eu gosto de fazer. E eu lembro que na pandemia... eu ficava com a TV ligada 24 horas por dia, tipo assim, Globo News, que é só o tempo inteiro ali bombardeando de informação, falando quantas pessoas, tudo de ruim, né, que tava acontecendo. E as pessoas falavam pra mim isso, tipo assim, como que você fica consumindo tudo isso? Mas eu acho que é por conta disso da bolha, de estar na bolha. Hoje, eu já, tipo, gosto muito, assisto muito, mas eu já tô um pouquinho Hoje mais você longe. escolhe o que você quer consumir, né? Por isso que a internet te ajuda tanto. Terezinha, com relação aí à escrita, livro e tudo mais, você pretende... Esse aqui, ele é um livro que ele veio a partir de um hobby, de uma experimentação, ou você pretende aí lançar novos temas? Na verdade, o jornalista é um escritor de histórias. Nato. Quando você trabalha na televisão, é que hoje tem uma palavra que ficou assim, que está sendo muito usada, que é o storytelling. Curso de storytelling. A televisão faz isso desde que nasceu, sem necessariamente dar esse nome. Bonito. Que é o quê? Aumentou o preço do pão. Eu vou ali e vou falar simplesmente, atenção, gente, aumentou o preço do pão? Não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar lá na padaria. A Júlia toma café da manhã com os filhos em casa, 5 pãezinhos na mesa. Atualmente ela gasta R$5. A partir de amanhã, a Júlia vai gastar 6. Daí eu vou lá para a padaria, vou mostrar a fabricação, o dono da padaria, a história, o preço. No que, então. Isso, na verdade, é o storytelling. Então, o que você faz na televisão todo dia? É como eu vou contar essa história para que o telespectador entenda, para que ele vivencie. Porque eu não posso só falar, atenção, aumentou o preço do pão. Em alguns momentos, sim. Mas na televisão, como você vai falar? Você vai construir o que significa aquele aumento. Que legal. O que significa para a Júlia? Vai ter menos pãozinho na mesa? Os 3 filhos dela vão poder comer 2 pães cada um? Ou cada um vai ter que, a partir de amanhã, comer um pão só? Se a gasolina aumentou, o que significa isso para o Felipe, que tem uma frota de carros? O que vai mudar na estrutura da empresa dele? Não posso só falar aumentou a gasolina. Não, aumentou a gasolina, ok. Mas olha só o efeito que vai ter para o Felipe. Tem que procurar personagens. Que depende da gasolina. Então, você tem que construir uma história para o Felipe. Eu tenho que construir uma história para o aumento do pão. E quando o assunto é mais delicado ainda, mas fala de taxa Selic. Por isso que a televisão aberta fala pouco de alguns assuntos mais difíceis. Fala de taxa Selic, dá a taxa Selic numa artezinha e não aprofunda. Por quê? Primeiro que a maioria das pessoas não vai entender e não vai se interessar. Imagina você construir uma história, um storytelling para explicar o que é a taxa Selic. Então, quem entende, entende. Então, para não dizer que eu não falei, o governo anunciou hoje que baixou a taxa Selic. Quem entende, entende, dei a notícia e acabou. E que legal. Alguns assuntos eu não vou explicar, porque vai dar muito trabalho e a maioria não vai querer entender. Mas a gente passa a vida na televisão escrevendo histórias. Como eu vou contar isso? Era sempre aquela, e o que eu tenho a ver com isso? Aconteceu tal coisa. E o que eu tenho a ver com isso? Se não tiver o que eu tenho a ver com isso, a matéria não interessa. Vai fechar a avenida ali amanhã. O que eu tenho a ver com isso? Nessa avenida passam 100 mil carros por dia. Então, vou ter que explicar que amanhã, quando a Júlia for sair de casa, ao invés de sair às 7, ela vai ter que sair às 6h30, porque ela vai ter que dar uma volta gigante. Daí eu explico o que você tem a ver com isso. Que legal. Então, todo dia o que eu tenho a ver com isso e contar a história. Então não é um hobby, é uma como que é? A transição. É uma transição, tá parando de escrever as notícias para escrever um livro. Tanto que a linguagem é uma linguagem bem coloquial. Que legal. E é uma linguagem pouco burocrática e que lembra muito a linguagem de televisão, que é uma linguagem conversada. É um livro falado. A partir do momento que a pessoa lê, é narrado em primeira pessoa, você vai entender que eu estou falando com a pessoa como se eu estivesse contando uma história para ela. Que é a mesma técnica que você usa na televisão e que você usa também na publicidade, né? Porque se você não tiver um porquê daquilo, a gente fala, compre tal coisa, invista em tal lugar, mude. Não, você tem que convencer a pessoa com uma história do porquê aquilo é importante, né? Se não tiver o porquê, não faz sentido.
O storytelling tá aí desde os primórdios, tá vendo? Não mas é isso que você falou, deixou a palavra bonita só. Sim. Só deixou a palavra bonita. Igual o brigadeiro gourmet. Exatamente. Terezinha, você já tá escrevendo esse livro há quanto tempo? Eu comecei em agosto do ano passado. Já vai fazer quase um ano. Quase um ano. Mas eu já reescrevi ele 10 vezes. E qual que é o principal desafio de escrever um livro? Conta pra gente. É ter o comportamento para escrever. A disciplina. A disciplina imagino. é sentar e escrever. Porque se você não sentar e não escrever, não sai. Legal. Eu vou escrever só quando eu estiver inspirada. Tem períodos em que você tá melhor para escrever. Que as palavras vêm com mais facilidades, ou que você está enfrentando algumas situações na sua vida que você trabalha melhor. Para você criar uma peça publicitária, tem dia que não vem ideia nenhuma, e no outro, do nada, vem uma ideia. Não é assim que funciona? A escrita é a mesma coisa. Às vezes eu estou pensando, eu preciso sair daquele capítulo, eu preciso de uma história, eu preciso de uma história, eu preciso de uma história. Eu vejo algo, eu lembro, falo, anoto no celular, falo, é isso que eu vou escrever. Que legal. Então, você acha que as experiências do cotidiano te ajudam muito nisso também? Ajuda. E a minha história de vida também ajuda muito. Então, você pega histórias que você viveu e vai incrementando as histórias, vai jogando cor, né? Vai carregando uma coisa ou outra, vai costurando. Voltando um pouco aqui para o nosso roteiro, né, de perguntas, não sendo polêmica, mas não tem como eu estar como jornalista e não falar sobre o diploma ter caído e tal. E hoje em dia, qualquer pessoa faz comunicação, fala de comunicação. E como que foi essa transição? Porque você estava na TV na época. Como que foi, assim, não a aceitação, né? Mas como veio a notícia para vocês? Como que era? Atualmente, o órgão de imprensa pode escolher entre ele manter a exigência do diploma ou não. O Grupo Globo exige ainda o diploma. Para você trabalhar aqui na emissora, você é obrigado a ter MTB, ter o curso de jornalismo. Eu, particularmente, na minha época, na minha equipe de 100 pessoas, tinham 2 que não eram. Gente, 100 pessoas? Chegou a ter 120. Tinha uma equipe de 100 pessoas... tinha gente que não era. E eu briguei por essas pessoas. Antes até da discussão do diploma. Porque eram pessoas que eu achava que escreviam muito bem, que tinham outros cursos, que não o curso de jornalismo, nem rádio e TV. Não tinha nenhum curso ligado a comunicação. Nenhuma. Eu tinha um que tinha feito direito e tinha um outro que eu acho que tinha feito administração. Mas eram pessoas que escreviam muito bem. E que daí eu as aconselhei a falar, olha, você vai tentar tirar um provisionamento. Um conseguiu, o outro não. E daí eu tive que convencer a TV a contratá-los como, acho que era roteirista, que não necessariamente era um cargo de jornalista. A gente mudou o cargo para poder contratá-los. Então, você vai encontrar pessoas fantásticas que não são jornalistas, que escrevem bem, que têm ideias maravilhosas, assim como você vai encontrar muito jornalista que não é jornalista. Que tá tão difícil você ter uma escola de jornalismo de verdade hoje, tanto a faculdade como a realidade. Tá difícil uma faculdade que consiga formar e tá difícil uma redação onde você vai ter alguém que te ensine a ser jornalista. Então, cada vez mais tá difícil. Eu não vejo como algo assim, eu não faço críticas. Eu acho que cabe a cada empresa. A Folha trabalha faz tempo com muitas pessoas que não são jornalistas. Acho que a Folha foi uma das primeiras, uma das pioneiras a abolir o diploma. E ela tem colunistas fantásticos que não são jornalistas e que escrevem super bem. Legal. Então, eu não sou radical com isso, mas a empresa onde eu trabalhei, onde eu fiz carreira, ainda exigiu o diploma. Então, na prática, eu não tive que passar por essa escolha e não trabalhei com uma equipe que teve que ter algum tipo de reação. Mas, ao contrário, eu tive que lutar para conseguir trazer algumas pessoas que não tinham diploma de jornalista. Que legal. É interessante porque existem hoje em dia as pessoas que são 100% contra, que estão roubando o lugar do jornalismo, mas daí eu acho que entra nesse ponto também de a pessoa... Eu acho que, pelo menos, a pessoa, quando ela nasce para comunicação, ela pode fazer ali... Por exemplo, imagino que a pessoa que você falou de direito devia saber escrever super bem, falar super bem sobre determinados assuntos, e às vezes é ali que ela quer estar. O jornalista, infelizmente, ele é muito raso. Então, se eu pegar, sei lá, uma peça aqui, um processo do Ministério Público, e fez com a denúncia contra o Felipe. Então, Júlia, você não vai saber ler.
Mesmo que você leia, você não vai conseguir descobrir quais são os pontos, se tem falha, se tem buraco e quais são os pontos mais importantes da denúncia do MP. E você precisa ter essa visão. Quem é que vai ter essa visão? Um pouco mais apurada que você. Alguém que fez direito vai ter. Vai saber onde tem alguma lacuna. Então, eu queria ter essas pessoas na redação. É importante você ter outra. A diversidade te ajudava a apurar melhor ali. A diversidade, sim. Os especialistas te ajudavam. Sim. É a mesma coisa uma pessoa é especialista em gestão ou especialista em RH. Ele também vai te ajudar muito na construção de histórias e na gestão do clima organizacional da redação. Sim. Mas as pessoas formadas em direito, as pessoas formadas em letras e que foram para a área mais acadêmica de escrita, alguém que já escreveu um romance, alguém que já escreveu um outro livro técnico, alguém que já escreveu algo robusto, essa pessoa tem um bom raciocínio de começo, meio e fim. Que legal. Então, essa pessoa vai agregar na hora de você construir histórias na televisão. Que legal. E você falando sobre isso, a gente entra já no lance da inteligência artificial, né? Porque que você falou que tá mais difícil hoje em dia. Eu nem imagino como que deve ser hoje em dia dentro de uma redação com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, se com certeza a inteligência artificial tá ali dentro, mas como? Até que ponto que ela vai tirar o papel da pessoa que tá escrevendo, de tipo assim, só jogar ali, aconteceu tal coisa, e joga para algum editor ler. Quando eu saí da TV, há pouco mais de 2 anos, eu estava em negociação com uma empresa de tecnologia. A gente estava desenvolvendo um aplicativo interno que ele ia escrever as notícias básicas sozinho. Assim. Eu sei que a redação inteira ficava em pavor, mas eu assim, sempre fui muito realista quanto a isso, que a máquina pode escrever algumas coisas bem melhores do que eu num espaço de tempo muito mais rápido. Se teve um acidente na Dutra e eu sei que o acidente eu preciso saber o que, onde, quando, por quê. É um padrão de escrita. É um padrão de escrita, não tem como fugir. Sim. Uma interdição de uma rodovia, não tem como fugir. Um anúncio de algum serviço importante para a população, não tem como fugir. Tudo isso a inteligência artificial escreve melhor que eu. Eu só preciso saber dar o prompt certo. Então, eu estava no processo de desenvolver os prompts para as notícias, mas eu ia fazer um projeto piloto. Que legal. Depois eu não sei se foi adiante, imagino que não. Mas eu queria muito ter implantado isso. Nossa, mas muito legal, né? O próprio Nizam, né? Ele implementou agora o Nizai, que é para publicitários. Então, desenvolver ideias criativas a partir do conhecimento de anos de Nizam, né? Para ajudar publicitários aí na parte criativa. Que não vai roubar o trabalho de ninguém, que é o que as pessoas... Vai ajudar, vai agregar, né? Mas se eu for ser bem sincera hoje, se eu pegar alguns, sei lá, eu tenho aqui, eu tenho 6 aplicativos de inteligência artificial. O que eu mais gosto é o Claude. Ele escreve melhor do que a maioria dos jornalistas que eu conheço. Com certeza. Dito isso. Algumas cabeças. Dito isso, eu vou poder usar o Claude 100%. Tem que ter gente, mas você tem precisa que voltar nele e revisar o que ele escreveu. Tudo, né? Porque todos eles, o GPT é mais intrometido, né? Ele muda o que você escreveu, então por mais que você faça um prompt, não mude, só revise a gramática, o que já é um grande ponto de revisar a gramática, ele vai lá e muda alguma coisa que você escreveu e pode mudar o contexto. Então, em jornalismo, isso é gravíssimo. Então, você tem que pedir para ele revisar para você e você precisa ir lá e ler o que ele revisou. Sim. Senão você corre o risco de ir ao ar com alguma coisa errada. A base técnica do jornalista, ela nunca vai ser indispensável, né? Não, agora, se eu jogar para ele, teve um acidente na Dutra, eu coloco ali, quilômetro tal, não joguei tal, feridos tal, ou então um áudio, teve um acidente na Dutra, redige para mim, blá. A chance dele fazer um texto mais rápido e perfeito é maior do que qualquer já formatado, né? No padrão que você quer. O padrão certinho, tudo. O número de caracteres e tudo. Sim. Eu tenho 30 segundos, então você já vai fazer o projeto, dentro do seu projeto você já vai falar que é para televisão, que você quer uma nota curta, coloquial, falada de maneira simples, direta, blá, blá. Se você tiver o projeto de desenvolver tudo, que é o que a gente estava fazendo, e jogar para ele as informações básicas num áudio, ele vai te mostrar aquilo. O que você vai fazer? Você vai revisar e vai mandar ver. Perfeito. Muito legal, Terezinha. Agora, os mais complexos é óbvio. Não dá, Mas o básico, assim... Hoje em dia, nossa, eu amei. Já a ideia para
se alguém quiser roubar a ideia, chama a Terezinha, não roube. Porque, de verdade, eu achei... É bem legal mesmo. Já devem ter desenvolvido. Será? Se não, Terezinha. Tomara que algum desenvolvedor... Terezinha IA. IA. Um app de news. Muito legal. Mas legal. Eu adorei nosso muito bate-papo. bom, Terezinha. Muito obrigado por ter vindo. Podemos conversar mais. Nossa, já estamos ali com o cronômetro pra gente, mas é muito bom. Eu adoro falar de comunicação, adoro falar de jornalismo. É uma aula de verdade. É gostoso, acredito que você também tenha achado. Maravilhoso, muito gostoso. Eu gosto muito. E obrigado por ter aceitado. Quero ser a primeira a saber desse livro, porque fiquei curiosa de verdade. Sim, quando for lançar, por favor. Se você gostar de ler, te mando antes da publicação. Olha só que privilégio, mas tem que dar um feedback verdadeiro. Eu prometo, eu vou dar sim, eu vou dar. Apesar dele ser mais indicado para um público mais maduro. Teoricamente, ele é para as mulheres ali acima dos 35 anos. Que legal. Que são atualmente as que mais consomem literatura no país. As mulheres de 35 a 60 são as maiores consumidoras de literatura de autoficção. Então, é mais voltado para esse público. Não que você não possa ler e achar interessante. Legal. Mas quanto mais maduro, mais interessante, porque vai ser o cotidiano mais próximo delas. Muito legal. Mas eu quero ler sim. Vai que continua uma... Escrevo outro, né? O 2. O mais novo. Entendeu? Daí você me ajuda a escrever com a sua. Imagina, gente. Chiquérrima, que honra, hein, Ju? Chiquérrima. Olha esse convite. Mas eu amei, assim. Eu acho até que a gente pode trazer uma parte 2 pra falar de outras coisas também. Sim, porque foi um bate-papo super sempre rápido. Vai ter muita coisa pra gente falar. Pode me chamar, gente. Obrigada a vocês. Terezinha. Obrigada mesmo. De verdade, mesmo. é uma honra receber Fala você pro aqui. pessoal onde eles te encontram, em rede social, aonde? Vou deixar meu Instagram. Ele é @AlmeidaTerê. Almeida Terê. O Carlinhos vai colocar. Para empresas também, para trabalhar com a parte de liderança, com as palestras para liderança também. Tudo lá. Tudo por lá. Pode ser tudo por lá. Eu trabalho bastante, assim, a maioria das empresas que eu trabalho são indicações, são pessoas que eu conheço, ou que eu fiz o network durante os 30 anos de jornalismo. Sim. Eu tive a chance de conhecer bastante diretoria de empresa, tive a chance de fazer muitas visitas, de desenvolver o que a gente estava falando de relacionamento, de confiança. Então, isso é muito importante. Depois que você constrói um relacionamento de confiança com as empresas, você não precisa muito vender para ela o seu trabalho. Já lembram de você, Ela né? já conhece, já sabe como você trabalha, quais são as questões que você julga importante, qual é a sua cultura de trabalho, e daí fica mais natural trabalhar. Muito Porque legal. Eu também não sou boa de venda. Eu não sou boa em me vender, não. Eu sei o meu ponto negativo, é esse. É isso. É esse. Então, às vezes, eu tenho gente que trabalha, tem equipe, outras pessoas que são meus parceiros, que são bons de venda. Então, quando o projeto é muito longo, aí você coloca eles ela lá. vai junto para explicar, e eu já falo, olha, agora a parte comercial, fulano vai falar. Perfeito. Eu explico o projeto, o conteúdo, e outra pessoa discute a questão financeira, que realmente não desenvolvi. Que legal, muito bom. Mas obrigada, foi ótimo, eu amei. Muito obrigada, de verdade, assim, eu adorei nosso chamar papo. de volta. Vou chamar mais vezes, Adorei vocês também, obrigada. Obrigada, Felipe, obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal, todo mundo que assistiu. Siga a gente, compartilha, siga a Terezinha também nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.